Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar, do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar pelo porvir. Bárbara ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu padim. Ai, ai, meu padim padeciço. Liberdade aqui é tudo isso, Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim padeciço. Liberdade aqui é tudo isso, Ceará tem disso sim. Ceará tem disso sim. Muito antes da chegada dos portugueses, dos holandeses, dos negros escravos, dos vaqueiros, dos políticos e de todo o resto, o Ceará já era povoado por povos nativos. De acordo com pesquisadores, eles chegaram por aqui há pelo menos 12 mil anos, através de correntes migratórias. Pelo Ceará inteiro, de Itapipoca ao Cariri, é possível encontrar ainda hoje vestígios dos povos ancestrais. E mais, é possível achar também fósseis de dinossauros que viveram na região há milhões de anos, antes mesmo do mar virar sertão ou de chegar os primeiros humanos. Mas aí, depois que o mar virou sertão, os dinossauros foram extintos, chegaram os índios, os portugueses, os holandeses, os vaqueiros, os negros escravos, os heróis e todo o resto que nos ajudam a entender a história do Ceará, da era pré-histórica até o fim do período colonial. Qual seria a pista mais fácil para começar a entender a história do Ceará? Um mapa, uma lupa ou uma carta escrita para o rei? A história do Brasil é super antiga e começa muito tempo antes da chegada oficial dos portugueses. A terra onde a gente pisa hoje foi um palco fascinante para os animais pré-históricos. Pensando bem, acho que a resposta para começar a entender essa história está bem aqui, ó, debaixo dos nossos pés. De acordo com a teoria de Alfred Wegener, a Terra era composta de um único continente chamado de Pangeia. Em um processo que demorou mais de 250 milhões de anos, essa massa de terra se dividiu e foi se separando. O Brasil ficava mais ou menos no meio dessa grande massa, que era praticamente um deserto. Com a separação, os continentes foram se distanciando e ficaram do jeito que vemos hoje nos mapas. A Chapada do Araripe é uma área que fica entre o Piauí, o Ceará, a Paraíba e Pernambuco. Aqui no Ceará, essa área cobre Juazeiro do Norte, Crato, Nova Olinda, Barbalha e Santana do Cariri. Ela é tão rica em fósseis que funciona como uma janela para o passado. Foi nessa área que os cientistas encontraram restos fossilizados de uma espécie de um animal muito parecido com uma cobra. Era uma cobra, só que tinha 4 patas. A teoria dos pesquisadores é que essa tal cobra de 4 patas teria vivido na região da Chapada do Araripe há pelo menos 113 milhões de anos e que diversos grupos de répteis e anfíbios foram perdendo as pernas durante a evolução. Uma das descobertas mais importantes para a paleontologia foi a de um réptil, localizado na região de Santana do Cariri. Estou falando do Santana raptor, um réptil que morreu há pelo menos 100 milhões de anos atrás,
e que se transformou em um fóssil. Quando foi descoberto, seus fósseis estavam tão bem preservados que foi possível observar veias e tecidos moles do animal, reconstituir o couro, os músculos e até recuperar o DNA do animal. Ele era bem veloz e tinha mais ou menos 1,60 m de altura. Foi batizado de Santana Raptor, em homenagem ao lugar onde cresceu e se imortalizou nas pedras. Os dinossauros foram extintos milhões de anos antes do surgimento dos primeiros humanos. De acordo com teorias científicas que procuram explicar como homens primitivos chegaram ao Brasil, a hipótese mais comum é que eles vieram em diversas correntes migratórias que atravessaram o Estreito de Bering, que fica bem ali entre a Rússia e o Alasca. O fóssil humano mais velho identificado no Brasil foi descoberto em Lagoa Santa, estado de Minas Gerais. Era o crânio de uma mulher, que foi logo batizada de Luzia. E é realmente bem velha, viu? Ela morreu na região há pelo menos 11.500 anos. Aqui no Ceará também tem história. Grande parte dos fósseis e vestígios de uma população pré-histórica do nosso estado se concentram na Chapada do Araripe, onde foram encontrados restos de urnas funerárias e registros rupestres em cavernas e rochas. Pergunta lá. O que são pinturas rupestres? As pinturas rupestres são evidências que nós vamos ter de fatos históricos ou de condições históricas da presença do homem, de grandes evidências ou de antigas evidências aqui sobre o nosso território. No final das contas, as pinturas rupestres são formas de comunicação de referências do homem ao ter passado em algumas partes do nosso planeta. Por exemplo, estamos aqui no Nordeste brasileiro. Você vai ver que existem muitas referências das pinturas rupestres, mostrando, portanto, que já éramos habitados. E aqui no caso do Ceará, existem algumas localidades como a região da Varjota que já teve essa presença. As pinturas rupestres são variadas, elas tanto serviam para uma forma de comunicação como uma referência religiosa. E também são variadas os seus artifícios para fazê-la. Tanto as matérias-primas vêm do meio natural, como também de fabricação do próprio homem para se comunicar. Em Santa Fé, Crato e Nova Olinda foram encontrados os primeiros sinais de fixação dos povos pré-históricos. Em áreas como Jaguaribe, Icó, Quixadá e Canidé, foram encontrados elementos de cerâmica e outros objetos como machadinhas polidas e raspadores, além das pinturas rupestres. Não se sabe ao certo como ou se os primeiros povos pré-históricos deram origem aos nossos índios na época do descobrimento. Uma das teorias mais aceitas é que isso aconteceu depois de milhares de anos de evolução, migração e adaptação. 5 coisas que você não sabia sobre os índios no Ceará. 1. Na época da chegada dos europeus, os tupis e os cariris eram os 2 principais povos indígenas que se subdividiam em mais de 60 tribos espalhadas pelo Ceará. 2. Os nativos viviam espalhados por todo o estado. Isso inclui serras, sertões e praias. 3. Embora os povos indígenas tivessem a imagem de povo pacato, a verdade é que eles resistiram bravamente às inúmeras tentativas de dominação dos colonizadores. 4. O Forte de São Sebastião, em Fortaleza, foi fundado em 1612 por Martim Soares Moreno. Ao contrário do que diz a lenda, ele nunca teve um romance com Iracema. A história de José de Alencar é uma obra de ficção. 5. Enquanto os índios se relacionavam com a terra como lugar sagrado e ancestral, os colonizadores europeus viam a terra como fonte de dinheiro. Pergunta lá. Como os índios se organizaram e resistiram à ocupação dos europeus? Se você observar bem, os europeus o que são? São os estrangeiros. São as pessoas novas aqui na terra americana. Então, a chegada deles já foi um impacto para esses habitantes. E como eles vêm com aquela vontade, aquela intencionalidade de se aproveitar do território, porque vamos virar uma colônia de exploração, o índio, por não ter aquele costume de trabalho, de sistema, então o que acontece? Existe um impacto, existe um choque.
Boa parte deles, é claro, acabou sendo assediada por algumas trocas em um processo chamado de escambo, mas outros não se adaptando a esse processo. O que aconteceu? Eles vêm com alguns embates, vêm com alguns conflitos com esse homem branco, ao ponto até mesmo de boa parte dessa população ser exterminada. Então existe uma resistência, caro amigo, em relação a esse confronto do homem branco com o nativo. O contágio de doenças foi só o começo da morte de milhares de índios brasileiros. As constantes batalhas por território avançavam no interior e os índios se recusavam a sair de suas terras. A formação de aldeias, lideradas pelos jesuítas, foi um dos golpes mais duros para os índios, que tiveram seus costumes e crenças quase completamente apagados pelo colonizador. Os portugueses chegaram em terras brasileiras no dia 22 de abril de 1500. Foi o dia do descobrimento. Para eles, pra cá tinha muita gente que já morava nessa terra desde que o mundo é mundo, com crenças e costumes bem definidos. O certo é que pouco tempo depois, o território brasileiro foi rapidamente dividido em pequenos lotes, as chamadas capitanias hereditárias. A capitania do Ceará, que na época era Ceará Grande, não foi ocupada imediatamente. O seu donatário era Antônio Cardoso de Barros, que demorou alguns bons anos para tomar posse do terreno. Antônio, tu não vem pegar as tuas terras não, mano? As terras é minhas, eu pego quando eu quiser, rapaz. Mas isso não quer dizer que os portugueses foram os únicos. De jeito nenhum. Os holandeses, os ingleses e franceses também passaram pelo litoral nordestino à procura de preciosidades para levar de volta. Os portugueses, desconfiados de que o terreno nordestino estava sendo visitado por forasteiros, resolveram se mexer. Foi uma disputa grande entre holandeses, índios e portugueses. Em 1534, o rei de Portugal repartiu o Brasil em 15 capitanias hereditárias, que iam da praia até a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. As capitanias eram doações feitas pelo rei de Portugal e tinham um caráter vitalício e hereditário, ou seja, o donatário teria a posse do terreno até morrer e ainda poderia passar tudo para seu herdeiro. De acordo com as regras, os donatários poderiam usar a terra e escravizar índios, mas tinham a obrigação de doar 1/5 dos metais preciosos encontrados nas suas terras para a família real portuguesa. Se encontrassem 1 quilo de ouro, 200 gramas iriam direto para Portugal. Para quem acha que foi fácil colonizar o Ceará, já digo logo, não foi não, companheiro. A terra era seca e difícil de plantar. O que todo mundo procurava na época era ouro. Os nossos índios nativos não entendiam a língua do invasor e queriam que eles fossem embora a todo custo. Olá, boa tarde. Vim buscar um pouco do teu ouro. Hã? Sim, teu ouro. Hã? Ouro. Hã? Ouro, ora pois, ouro, não sabe o que é ouro? Hã? Os portugueses bem que tentaram ganhar terreno na força da carabina, mas o que quase acabou com o nosso índio não foi a bala, foi a morte da sua cultura. Os catequizadores criaram aldeamentos para tentar colonizar o índio pela fé e aos poucos foram apagando as divindades deles. Tomaram suas terras e implantaram a forma de pensar do europeu na época. É certo que teve luta, mas no fim, os índios acabaram quase completamente colonizados e perdendo espaço na hora de contar a sua versão dos fatos. Desde então, a história é injustamente contada por quem ganhou a batalha. Pergunta lá. Quando o Ceará começou a cultivar algodão? É bom lembrar que o algodão é uma planta nativa americana. Alguns até nos perguntam, de onde vem esse algodão? Esse algodão foi começado a plantar quando? Quem o trouxe? E eu digo, ele vem antes do colonizador. Na verdade, o algodão, até mesmo durante um certo tempo, era pasto do gado, que foi outra evidência econômica do estado do Ceará. E esse algodão, ele começou a ser criado, a ser cultivado por vários motivos. Porque não existia um outro produto de destaque no Ceará. Por exemplo, a cana-de-açúcar, que foi um destaque brasileiro,
Não deu certo no nosso estado. E o outro detalhe, o mercado internacional, já com a industrialização, com a necessidade de matéria-prima para a indústria têxtil, viu no nosso algodão uma boa vantagem, tanto de conseguir esse produto para a produção, como também na hora da negociação. Então o algodão começa a ter uma evidência principalmente no século XVIII, lá pela segunda metade desse século. E aí nós, também o estado da Bahia e o estado do Maranhão, teremos um grande destaque. E a grande produção é variada. Tanto existe na região norte, central e sul. Eu tenho evidências até mesmo desse algodão em regiões como Sobral, regiões como Cariri, e Fortaleza se destaca na exportação. Capistrano de Abreu era um excêntrico pesquisador, historiador, etnólogo e escritor cearense. Segundo ele, a ocupação do Ceará se deu de duas formas: a do sertão pela parte de dentro, comandada pelos baianos, que se deslocavam pelas pegadas dos vaqueiros no interior da capitania, e a do sertão de fora, comandada pelos pernambucanos no sentido do litoral. Capistrano de Abreu foi um dos primeiros estudiosos a recuperar a história do Brasil. Foi ele quem resolveu estudar e explicar a nossa história pelas vozes dos povos nativos, como índios e vaqueiros, não pela perspectiva do colonizador. A forma como a gente entende o Ceará e o Nordeste hoje se deve muito a ele. Presta atenção aí no texto que ele escreveu sobre a importância do couro na vida do sertanejo. De couro era a porta das cabanas, o rude leito aplicado ao chão duro, e mais tarde a cama para os partos. De couro todas as cordas, a borracha para carregar água, o mocó ou alforge para levar comida, a mala para guardar roupa, mochila para milhar cavalo, a peia para prendê-lo em viagem, as bainhas de faca, as bruacas e surrões, a roupa de entrar no mato. Pergunta lá. Quais foram as principais cidades do Ceará no período colonial? Neste período, o Ceará ele não vai ter uma fonte econômica de muito destaque. E como era trivialmente na história do Brasil não ter fontes econômicas, não tinha uma colonização, então o Ceará não vai ter tantas cidades de destaque assim neste período. Na verdade, o que vai acontecer? O Ceará terá um meio econômico, que vai ser principalmente ligado ao setor pecuarista. O gado vai começar a ser criado e desenvolver um meio econômico que vai ser chamado de charqueadas. Por isso, algumas localidades, principalmente próximas aos rios, como localidades na região do Jaguaribe, vão começar a ter muito povoamento por causa da criação do animal. Mas outras regiões também vão se destacar. A região, por exemplo, do Crato, no Cariri, a região de Aquiraz, que já seria, no caso, a região metropolitana, que vai se tornar, por sinal, até a primeira capital, e, é claro, uma região também dentro de Fortaleza, que é a região de Messejana. Então, no final das contas, o crescimento das cidades depende das questões econômicas, mas nesse período o Ceará não tem tanto destaque, por isso não tem tantas cidades, mas com essa lógica, ligadas ao meio econômico, que no caso se destacava o gado com as charqueadas. Em 1755, um forte terremoto abala as estruturas de Lisboa, deixando quase toda a cidade em ruínas. No resto do mundo, a Revolução Industrial lançava suas bases para uma mudança radical e irreversível nos meios de produção e consumo. No Brasil, o ciclo do ouro começava a perder força na mineração. O sistema de capitanias hereditárias passa por reformas em 1759, como parte dos esforços de Marquês de Pombal. Ele expulsou os jesuítas e decretou que as terras não seriam mais hereditárias. O sistema de governo passou a ser centralizado, com uma única administração geral. As capitanias gerais seriam extintas definitivamente em 1821. Em 1760, o Ceará, solidão sem fim, era uma capitania subalterna de Pernambuco. As poucas povoações que possuía se constituíam de casas baixas cobertas com palha. Casas que guarneciam ruas
onde além de poucas pessoas que transitavam, fuçavam os porcos e ciscavam as galinhas. Essas povoações se interligavam por noites e dias de caminhadas em antigas picadas indígenas. Picadas que algumas vezes eram alargadas e pavimentadas pelos cascos das boiadas. Nas margens dos rios existiam casas grandes de taipa, sedes das fazendas de gado, distanciadas por léguas e léguas, sesmarias doadas pelo Reino de Portugal, tendo em vista a ocupação do território. O século XIX começa frenético no Brasil e no mundo. Na França, Napoleão Bonaparte é declarado imperador em 1804 e já mostra sinais que vai conquistar grande parte da Europa. Na hora da sua coroação, Napoleão tirou a coroa das mãos do próprio Papa e se autocoroou. O poder de Napoleão chegou até Portugal, que mantinha negócios com o inimigo principal da França, a Inglaterra. Napoleão não gostou nada disso e deixou o rei Dom João VI num beco sem saída. Ou fica do lado da França ou será morto. Num golpe de mestre, Dom João VI dá um perdido tanto na França de Napoleão quanto na Inglaterra. Ele escapa carregando toda a sua corte e pisa em solo brasileiro pela primeira vez em 1808. Ora, pois, partiu o Brasil! Um dos registros mais antigos que relatam os costumes do nordestino entre 1810 e 1815 foi escrito por Henry Coster, um português, filho de pais ingleses, que chegou em Pernambuco em 1809. Ele mal havia chegado quando resolveu sair mundo afora em uma expedição de Recife até São Luís, passando por Aracati e Fortaleza. Em seus relatos, publicados em 1816 na Inglaterra, Henry Coster fala da hospitalidade dos moradores do sertão, que abriam suas casas para viajantes descansarem durante a noite. Também comentou um hábito peculiar por essas terras naquela época. Segundo ele, alguns padres conseguiam licença do bispo em Pernambuco para seguir pelo interior rezando missas. Assim que chegavam em um povoado com muitas almas vivas, desciam o altar móvel e celebravam a missa ali mesmo, coletando algumas ofertas dos mais devotos. Pergunta lá. Como era a política no Ceará no começo do século XIX? No começo do século XIX, nós estávamos virando aquele período de Brasil colonial para Brasil imperial. A independência do nosso país não modificou tanto algumas circunstâncias do nosso estado. Por exemplo, nessa virada de século, ainda éramos um estado dependente e governado pelo estado de Pernambuco. Tivemos, por sinal, é bom lembrar, meu caro aluno, até esse detalhe, durante um certo período o Ceará não teve muita independência. Foi dominado pelo estado do Maranhão, foi dominado pelo estado de Pernambuco até o final do século XVIII. Então você acaba tendo muitas ligações desse estado sobre nós, inclusive com colonizações na região sul, que é a região do Cariri. Por isso até mesmo uma cultura muito parecida a deles. E sempre é bom lembrar, por conta de nós não termos uma independência, toda a informação vinha e todo o domínio vinha desses estados e desse domínio brasileiro. Por isso, quem dominava o estado do Ceará nesse período eram as oligarquias, as grandes famílias ricas que mandavam no estado, seja vindo de Pernambuco ou até originária daqui mesmo. A chegada da família real no Brasil em 1808 aumentou ainda mais a insatisfação dos populares, desanimados com a desequilibrada relação entre a metrópole e a colônia. Um dos motivos principais era o altíssimo valor dos impostos cobrados pela coroa portuguesa, sufocando todos que produziam açúcar. As fazendas produtoras estavam com graves prejuízos por conta de uma grande seca que castigou o Nordeste em 1816. Por todos os cantos do Brasil, pipocavam nas vilas grupos descontentes que exigiam a separação definitiva do Brasil colônia da metrópole Portugal. No Crato, não era diferente, nem em Pernambuco.
A Revolução Pernambucana foi um movimento republicano de libertação colonial, ou seja, visava a libertação do Nordeste do domínio imperial português, implantando uma república. Por volta de 1816, enquanto a popularidade portuguesa descia, as ideias iluministas e os princípios da independência norte-americanas se espalhavam rapidamente. Padres, militares, maçons e intelectuais da época discutiam a melhor maneira de formar um governo provisório no lugar do Império. A revolta estourou em 1817 e contou com a adesão de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Porém, a repressão da coroa portuguesa foi tão forte que as tropas enviadas da Bahia e do Rio de Janeiro sufocaram a Revolução em 75 dias. O Ceará, que ocupava lugar estratégico para servir de apoio para os estados do Norte, participou da Revolução no Cariri através da família Alencar. Pergunta lá. Quem foi Bárbara de Alencar? A Bárbara de Alencar é pernambucana, ela não é cearense, ela é cultuada por nós aqui do nosso estado porque ela participa ativamente da história do nosso estado, mas ela nasceu em Exu, no interior de Pernambuco, fronteira até com o Ceará. Era muito costumeiro, por conta do domínio pernambucano, que houve sobre o nosso estado, muitos desses pernambucanos vinham para cá. Ela veio com sua família, chegou aqui para morar no Crato e até contraiu o casamento e teve todos os seus filhos aqui. Todos os filhos de Bárbara de Alencar são cearenses, alguns até com um grande destaque. Mas o que é bom lembrar sobre a Bárbara de Alencar é que ela foi uma mulher além do seu tempo, contestadora, inteligente, envolvida com causas políticas e líder durante alguns dias da Revolução de 1817, que é uma revolução que unirá Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Nessa revolução, a Bárbara foi presa. Veio transferida para Fortaleza, para estar aqui presa, e depois foi transferida para Salvador, capital da Bahia. E foi considerada a primeira mulher revolucionária e também aprisionada da nossa história. Depois foi libertada e ainda chegou a ver seus filhos fazer também uma outra revolução no ano de 1824, já que ela participou da Revolução de 1817. É o símbolo do nosso estado, é o símbolo do feminismo até mesmo precoce aqui do nosso país. A Era do Brasil colonial acaba oficialmente em 1822, com a declaração de independência feita por Dom Pedro I no dia 7 de setembro do mesmo ano. A história do Brasil e do Ceará começam com um novo capítulo, o Império.